nós também trazemos esse tema, né, que é um tema muito candente, é um tema que marca muito, né, nosso tempo agora, né, a questão de modernização e novos conflitos urbanos, tá? E é um tema que, de certa forma, foi muito requisitado, muito demandado para que o colégio fizesse. Eu trabalho, né, nessa área de conflitos sociais, violência, né, mas eu estava assim, não vamos colocar outros temas e não vamos chegar nunca a esse aí, né? Então eu sempre estava resistindo a gente trazer esses temas de violência e conflitos sociais, tá? Mas eu acho que nós estamos numa boa oportunidade para retomar essas atividades, tá? E vamos chamar os dois professores que trabalham muito conosco, né, que é o professor Álvaro Madeiro, que é vice-diretor do colégio, professor da Faculdade de Medicina, grande colaborador nosso. Ele é que articula todas essas atividades, tá? Ele é que é o mentor intelectual dessas atividades, tá? E o professor Luiz Barros, né, que é também, atualmente ele tem uma bolsa de pós-doutorado, tá? Também nessa área meio híbrida, né, de recursos hídricos e sociologia. Tá? Interdisciplinaridade bem na veia, né? Então, a apresentação primeiro vai ser o professor Roberto Bricenho Leon, tá? E depois o professor Wellington Souza Aguiar, tá? O Luiz. Boa tarde. É com muito prazer que eu gostaria de chamar o professor Roberto Bricenho Leon, que veio dar uma grande contribuição para o Colégio de Estudos Avançados aqui da UFC. O professor Roberto tem uma lista impressionante seu currículo é muito impressionante, mas eu vou dar a versão resumida para a gente poder ouvi-lo, dar mais tempo para ouvi-lo. Ele é professor de Sociologia da Universidade Central da Venezuela e é fundador do Laboratório de Ciências Sociais da LACSO e Observatório Venezuelano da Violência, OVV. Ele foi professor na Universidade de Sorbonne, em Paris, e na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e na Universidade Autônoma do México. Foi pesquisador da Wilson International Center for Scholars, em Washington, D.C., e foi membro do Comitê Executivo da Associação Sociológica Internacional. Vou omitir o período. Um período impressionante também. Coordenador mundial do Fórum Internacional de Ciências Sociais da Saúde, foi diretor da América Latina, Programa de Pesquisas de Bolsa de Estudos e Ciências Sociais em Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde e membro do Comitê Consultivo para Pesquisas de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington também, e vários comitês de pesquisa básica aplicada da Organização Mundial de Saúde. Ele trabalhou em diversos projetos de pesquisa e de consultoria na África, na Ásia e na América Latina. Publicou mais de 200 artigos científicos e 26 livros. Entre outros, La Casa Enferma, Sociologia de la Enfermidad de Chagas, que é de Caracas, e aqui no Brasil, o Doenças Endêmicas de Aspectos Sociais, Culturais e Comportamentais, que está disponível pela Fiocruz. Atualmente, ele está conosco, é um grande prazer chamá-lo aqui para a mesa como professor visitante do Colégio de Estudos Avançados, Roberto Bricenho Leon. Bom, em seguida a fala do professor Roberto Bricenho Leon. Nós vamos ter o professor Dr. Wellington Souza Aguiar, que é graduado em processamento de dados, com MBA em gerenciamento de projetos, é mestre em administração estratégicas na Universidade Estácio Associado do Rio de Janeiro, mas ele me permite dizer que o título mais importante que ele ostenta agora é o de doutor em saúde pública, onde defendeu recentemente a tese Desenvolvimento de Modelos Preditivos de Mortalidade Infantil, com base em inteligência artificial no estado de Ceará. E foi um prazer imenso e eu aprendi enormemente, porque eu tive o prazer de ser orientador formalmente, né, dessa tese de doutoramento do professor Wellington. Ele possui mais de 38 anos de experiência em desenvolvimento, pesquisa e gestão de projetos de TI, sendo 28 anos em telecomunicações e 10 anos em planos de saúde. Atualmente ele é gerente de tecnologia da informação do grupo Odontoprev,
é professor de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Estácio de Sá e é pesquisador nas áreas de inteligência artificial e Big Data, aplicados em educação, saúde pública e segurança pública, e coordenador do grupo de pesquisa em inteligência artificial e Big Data da Estácio de Sá. Vamos iniciar com o professor Roberto Briceño Leon. O professor Roberto Briceño Leon, ele é professor visitante da Universidade Federal do Ceará e ele está lotado no Colégio de Estudos Avançados e no programa de pós-graduação de Sociologia. Posso falar daqui? Pode. Sim, claro. Muito obrigado, César, Álvaro, Luiz, por a apresentação. Bom, minha apresentação gira sobre a ideia da modernidade e os novos conflitos urbanos, que é o nome do painel. A modernidade, como processo histórico e como representação social, significou uma importante esperança de bem-estar na população e na construção de uma sociedade. A modernidade, em quase todas as línguas contemporâneas, está associada a algo positivo, avançado e contemporâneo. Dizer que algo é moderno é sinônimo de dizer que é uma coisa boa. E essa é uma representação que tem já várias décadas na cultura dos diferentes grupos sociais. Na sociologia, a modernidade tem sido confrontada com a tradição, o passado e, de alguma forma, a sociedade rural, agrária, pré-industrial, religiosa e conservadora. Portanto, o moderno está associado ao urbano, industrial, à ciência e progressista em matéria de direitos e costumes. Em seu livro A Philosophical Discourse of Modernity, Jürgen Habermas argumenta que a modernidade surgiu de três grandes eventos que mudaram a ênfase da vida social, de Deus e da tradição para os seres humanos e a razão. Esses eventos, para Habermas, foram a descoberta da América, o Renascimento e a Reforma. A descoberta do Novo Mundo ofereceu uma dimensão diferente da Terra para as pessoas e permitiu que as economias expandissem o comércio mundial com a incorporação de novos produtos e novas rotas. A Reforma Protestante quebrou o monopólio religioso do clero católico e libertou o homem para se comunicar com Deus e introduziu a ideia de salvação da alma através do trabalho e do enriquecimento. E o Renascimento, que oferecia uma concepção da vida e natureza centrada na razão, na ciência e no prazer da beleza. Anthony Giddens coloca os primórdios desse processo nos modos de vida e organização que surgem na Europa por volta do século XVII. Thomas Armstrong, de uma maneira mais restrita, considera que poderia estar localizado na Inglaterra e com a Revolução Industrial, começando em 1760 com o surgimento das máquinas de fiação. Para Eric Hobsbawm, o período começaria a partir de 1780, pois toma como referência as mudanças introduzidas pelo motor a vapor. Todos estes são eventos únicos das mudanças na produção econômica que tiveram consequências sociais notáveis e que, por sua vez, geraram conflitos nessas sociedades. Lembre-se do movimento social dos destruidores de máquinas industriais no século XIX, considerando as máquinas como inimigas de trabalhadores artesanais qualificados, estas máquinas. É o que foi chamado o movimento ludista, como chama Eric Hobsbawm.
Para outros autores, a modernidade é o pensamento com critérios políticos. A modernidade pode ser estabelecida como o período que surgiu na França a partir de 1789, quando a abolição dos privilégios feudais e a declaração dos direitos do homem. Todos os autores referem-se a um período que começa com o estabelecimento do capitalismo na Europa, com a sua base industrial e as liberdades individuais consagradas como o direito à liberdade, igual acesso às posições e à justiça, mas também de igualdade na contribuição tributária, no pagamento de impostos e no surgimento e manutenção do Estado e das instituições públicas e comuns. É por isso que, tal como Parsons, em sua terminologia, chama todo este processo de primeira cristalização do sistema moderno. Dessas qualificações, 3 características foram marcadamente atribuídas à modernidade. Elas são, primeiro, o surgimento de uma economia de mercado industrial. Segundo, a aparência de um Estado burocrático. E o terceiro, a representação cultural do presente ou do futuro. Uma específica representação cultural. Por isso, é que Eisenstein considera que a modernidade não é apenas economia e política, mas um programa cultural muito mais amplo que se espalhou de formas múltiplas e diferenciadas. A modernidade como modelo econômico significou algumas mudanças importantes na organização do trabalho. Weber insiste que essa organização racional do capitalismo, formalmente livre do trabalho, era uma inovação exclusiva do Ocidente, que não havia ocorrido em nenhum outro lugar do mundo. Essa singularidade é, talvez, a base da grande admiração que o próprio Marx expressa sobre o capitalismo. A sociedade burguesa, escreve Marx, é a organização histórica da produção mais complexa e desenvolvida. E atribuiu ao capitalismo uma grande força revolucionária, porque rompe todas as barreiras que impedem o desenvolvimento das forças produtivas. E modifica os padrões de trabalho, consumo e necessidades. Cria uma nova sociedade. Daí que ele fala da grande influência civilizadora do capitalismo. A modernidade, então, pode ser entendida de 3 maneiras. A modernidade, como modelo político, foi marcado pelo domínio do liberalismo político como ideologia, a ascensão dos Estados-nação, a criação de uma ampla burocracia, a divisão de poderes que criaram contrapesos no Estado e a legitimidade de origem dos governantes como fundado e consagrado pela vontade da população e não por la graça de Deus. A Constituição da Filadélfia, de 1787, nos Estados Unidos, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na França, estabelecerão as bases e darão o tom para que hoje conhecemos como modernidade política. Finalmente, também, a modernidade como uma proposta cultural, que implicou uma grande mudança na orientação da perspectiva social, uma vez que foi mutilada de sociedades que olhavam para o passado, eram baseadas na tradição, para sociedades, agora, que olhavam para o futuro, eram obrigadas a construir o que é inédito ou novo. A modernidade dissolve tudo o que foi construído no passado. Todas as tradições sagradas são profanadas. É isto que fala Bauman. E por isso eu falo de um processo de melting solids, a fusão de sólidos. É a marca permanente da modernidade, o câmbio contínuo. Essa orientação para o futuro foi reconhecida como uma das grandes mudanças culturais da modernidade, justamente com a orientação racional do comportamento.
Todas essas mudanças de modernidade permitirão o surgimento da vida urbana contemporânea. Pela primeira vez na história, a cidade não dependia do campo, mas o campo dependia da cidade. Era aquilo que Henri Lefebvre chamou a grande revolução urbana. A cidade começou a ser planejada. Não era mais, como fora, o surgimento espontâneo. Mas a lógica implicava uma maneira de conceber e pensar futuristicamente e projetar um ambiente urbano ordenado e controlado. A Carta de Atenas, do Congresso Internacional de Arquitetura, do começo do século, mostrou a cidade com suas 4 funções divididas, planejadas, falou sobre cidades-jardim. Era esta a ideia da modernidade urbana. A atividade científica permitiu o controle de doenças. Os antibióticos e vacinas diminuíram a mortalidade infantil e aumentou a expectativa da vida. A população mundial começou a crescer de uma maneira até aquele momento desconhecida. A cidade era o lugar onde ajuda podia ser encontrada e protegida contra as doenças. As doenças transmissíveis ficaram limitadas ao campo. Malária, doença de Chagas, febre amarela, esquistossomose. E por isso eram chamadas doenças agrícolas ou endemias agrícolas. A indústria ofereceu uma produção em massa de bens pela indústria que permitiu atender às necessidades de grandes impactos em crescimento. Pessoas e famílias começaram a dispor de muitos bens em suas casas como nunca tinham. Móveis e livros, que eram bem escassos, e mesmo estavam listados nas vontades de herança. Lembro destas vontades de herança que falavam, deixo os 5 livros para esta pessoa ou para aquela. Pois só tinham 5 livros. E agora os ricos tinham 5 livros. Tornaram-se em bens disponíveis para as massas da sociedade. A cidade também representou o lugar onde alguma proteção e segurança pessoal poderiam ser encontradas. O local onde os direitos pessoais poderiam ser exercidos. As pessoas fugiram do domínio arbitrário dos coronéis do campo, do sertão, para buscar apoio nas leis da cidade. No entanto, nada disso foi perfeito. Houve muitos problemas, mas a modernidade urbana representou uma ilusão, e por isso que milhões de pessoas se mudaram para a cidade. A população urbana da América do Sul, no ano 1950, era de 48 milhões de pessoas. 48 milhões de pessoas vivendo em cidades. No ano 2000, 50 anos mais tarde, havia aumentado para 279 milhões de moradores residindo em cidades. Esta mudança, geralmente interpretada em porcentagem de população rural ou urbana. Mas, mais do que esse percentual, eram 230 milhões de pessoas a mais vivendo nas cidades em só 50 anos. Por isso, a infraestrutura que durante 5 séculos foi construída para permitir a moradia de 48 milhões de pessoas deve ser aumentada em 5,8 vezes em 50 anos. Essa situação foi a mesma em todo o sul global, na América Latina, Sudeste Asiático e África, e surgiram novos conflitos urbanos que representavam um desafio para a modernidade. O primeiro, o crescimento ordenado e planejado foi alterado por um crescimento urbano acelerado da urbanização espontânea, as favelas, que o Estado não reconheceu. Portanto, ocorreu uma ação desordenada, gerando uma realidade urbana que cria uma multiplicidade de conflitos no uso do espaço urbano e dos serviços públicos, e que acabou com a ilusão do planejamento urbano.
As doenças transmissíveis associadas ao meio rural, como dengue, esquistossomose, doença de Chagas, mudaram e foram urbanizadas. Hoje são doenças urbanas. O surgimento nos espaços urbanos dessas doenças tem sido associado aos novos conflitos urbanos devido à pouca ou irregular provisão de água e à necessidade de armazenar água em tanques em armazéns familiares, resíduos industriais em espaços urbanos e problemas com a drenagem de água da chuva, o desmatamento de áreas próximas às cidades. A cidade se tornou um lugar inseguro e violento. A cidade não é mais o lugar da lei e do Estado do Direito. O Estado não possui o monopólio da violência e os grupos criminosos são capazes de desafiar o Estado ou mesmo tornar-se estados paralelos em parte do território urbano. A violência faz parte da desigualdade urbana, tanto em termos de condições materiais quanto de serviços para a proteção dos cidadãos. Mas, nos conflitos urbanos, a violência se torna outro fator de degradação, de mais desigualdade e perda de liberdade que a cidade moderna ofereceu. A produção massiva de mercadorias levou ao surgimento de novos conflitos ambientais por a industrialização. O uso massivo de fertilizantes e inseticidas e máquinas permitiu o aumento de produção agrícola. A agricultura da Revolução Verde permitiu que em sociedades como os Estados Unidos apenas 4% da população fosse dedicada à agricultura, mas que pudesse produzir alimentos para o resto 96%. Mas o uso de produtos químicos, como plásticos, que durante algum tempo representaram uma melhoria na produção de bens e serviços e no padrão de vida da sociedade, ao longo do tempo gerará novos problemas e conflitos nas sociedades. Transformou as questões ambientais em um dos conflitos urbanos que impulsionou os movimentos sociais mais poderosos que existem na atualidade. A modernidade trouxe muitos benefícios e bem-estar, mas também trouxe novos conflitos. A maneira de responder essas novas situações levou muitas pessoas a rejeitar a modernidade. Mas a sociedade muda, a sociedade se adapta. E as lutas emancipatórias devem permanecer em todas as circunstâncias. Não podem ser esquecidas, nem podem ser simplificadas. Rejeitar a modernidade pelos conflitos que ela pode trazer significa ignorar todos os aspectos positivos que ela também trouxe. É por isso que os movimentos antimodernos correm o risco, conforme a expressão em inglês, de jogar o bebê com água suja na banheira. Defender a modernidade e superar os conflitos urbanos em liberdade e democracia é o desafio da atual América Latina e do Sul global. Mas fazer do nosso jeito, sem abandonar a tradição, e sempre com mais liberdade individual e mais direitos coletivos. Nunca abandonando a liberdade e a democracia que nossa modernidade mestiça nos trouxe. Muito obrigado. Perdão por meu português. Então, muito obrigado, Roberto. Eu acho que foi muito esclarecedora essa conferência, principalmente nessa temática da modernização, né? E eu acho que é interessante quando se trabalha a questão de modernização, levando sempre a visualizar a questão do progresso, essas situações que terminam trabalhando na contramão
da modernização, ou a própria modernização levando, né, no seu bojo essas crises, né, esses conflitos, e que é muito interessante para se ver essa oposição, né, que quando você iniciou sua fala, você deixou bem clara a questão da modernidade e a questão tradicional. Estou me lembrando muito de um autor que eu gosto, trabalho muito com ele, que é o Norbert Elias, né, quando ele trabalha a questão do processo civilizador, e a grande crítica, né, que era feita ao Norbert Elias é a questão de ser uma visão linear de progresso. Ele questiona, né, e trabalha, inclusive, um dos capítulos do livro Processo Civilizador, para dizer que a gente tem que explicar um pouco como é que surge o nazismo na Alemanha, né? Eu acho que essas questões, de certa forma, ficam sempre para que a gente leve essas questões, de aprofundá-las, né? Então, muito obrigado, Roberto, e vamos passar imediatamente para o professor Wellington. Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite do professor Álvaro e do Colégio de Estudos Avançados para vir participar desse painel. E, só me apresentando, eu sou mais da parte da tecnologia, então eu sou oriundo aqui das primeiras turmas aqui da UFC, da computação. Viu, professor Álvaro, estou retornando aqui 40 anos depois, exatamente. Então, é um prazer retornar aqui e trazer essa história de computação, de processamento de dados, de tecnologia que eu trabalhei durante esses 40 anos. Então, para falar dos conflitos urbanos modernos, a gente tem a tecnologia que está envolvida em todos os momentos da nossa vida. Eu vou fazer só aqui uma introdução, que a evolução tecnológica, eu peguei só um dos itens, que foi as comunicações. Comunicações no Brasil, aqui nos anos 80, anos 70, a gente tinha o telefone fixo, o telefone público, que alguns jovens aqui não conhecem, e depois esse famoso tijolão aqui, que foi o telefone celular usado na década de 90, aqui quando foi lançada a telefonia móvel no Brasil. E hoje nós temos uma gama de equipamentos interligados em redes sociais, em internet. Você pode ter computador, tablet, smartphone, computador pessoal, notebook, tudo interligado. E hoje a previsão é que no Brasil, a média de cada cidadão tem 2 dispositivos eletrônicos desses. É uma média de 2 para 1. Então, se prevê que no Brasil tem funcionando atualmente cerca de 450 milhões de dispositivos, entre computadores, smartphone, tablets e computadores pessoais. E aí, a evolução da tecnologia ela ocorreu assim, chamada primeira plataforma, na década de 60, em que a gente tinha os grandes computadores, que eram os mainframes, que é um tipo de computador que ocupava grandes salas, muito caro, só grandes organizações utilizavam, e a pessoa física não tinha acesso à computação, aí na década de 60, 70, até a década de 80 também. Quando eu entrei aqui para fazer processamento de dados, aqui na UFC, era um DEC 10, que era um mainframe, que era usado, que tinha, na época, era 64K de memória, era uma coisa irrisória por dia de hoje, mas era o mainframe da época que resolvia tudo aqui na UFC. Depois, na segunda plataforma, nós temos aqui na década de 80 o surgimento dos computadores pessoais, que aí começa uma popularização da computação. É quando você passa a poder ter o seu computador em casa. Então, 84, 85, aqui em Fortaleza foi a época que se vendeu muito microcomputadores. Surge a primeira televisão por assinatura no Brasil, que, por coincidência, aqui em Fortaleza, foi certamente onde surgiu a primeira televisão por assinatura do Brasil, que era a TV Show Brasil, em 88, e eu tive a oportunidade de participar desse projeto. E na década de 90 surgia a internet,
A telefonia móvel aqui no Brasil surge em 91. Aqui no Ceará, exatamente, foi lançado no dia 30 de novembro de 93. Também participei desse projeto e, pra você ter uma ideia, nessa época aqui no Ceará foi lançada uma central telefônica com 10 mil usuários, 10 mil acessos. Cada acesso custava cerca de R$3.000. Hoje você compra um chip de R$5. Eu acho que tem operadora que está dando o chip para você usar. Tem a privatização da telefonia do Brasil, que foi em 98, que entrou o capital estrangeiro e deu uma alavancada grande nas telecomunicações no Brasil. Então, essa é a chamada segunda plataforma. Quando a gente vai para a terceira plataforma, já surgem outros ganhos, como a computação em nuvem, a conectividade. Você agora, depois, você com o seu celular, você acessa sites, servidores, empresas, trabalha de casa, tem vários tipos de dispositivos móveis, apps para todo gosto, para fazer tudo que você quiser, tem app. As redes sociais e os novos negócios. As redes sociais é uma evolução em que hoje todo jovem participa do Instagram, do Facebook, de qualquer uma dessas redes, o WhatsApp todo mundo usa diariamente, e os novos negócios que surgiram, como você vê o Uber, Airbnb, tem várias ferramentas que são negócios novos que surgiram, mas que só foi possível com toda essa alavancagem da tecnologia. Aí, para o nosso, em cima de toda essa gama de informações, surgem os Big Data, que são os grandes volumes de dados sobre os temas em que esses aplicativos funcionam ou sobre essas redes sociais. E a inteligência artificial para extrair conhecimento, extrair informação desses grandes volumes de dados. E aí é aqui onde eu pesquiso, que é a minha área de pesquisa. É aqui no Big Data e na inteligência artificial. E aí eu começo aqui a falar, não vou falar muito dos conceitos, mas a inteligência artificial é uma área da ciência da computação que quer automatizar o comportamento inteligente. Então, ele quer transformar a inteligência humana num processo automatizado. Só que como é um algoritmo, como é um programa processando grandes volumes de dados, ele consegue ver dentro de grandes volumes de dados uma verdade ou um conhecimento que o ser humano não consegue abstrair. Essa seria a grande vantagem da inteligência artificial. Aí tem alguns tipos de aprendizado, que é o supervisionado e não supervisionado, mas eu vou passar. Aqui tem um dos tipos de uso da inteligência artificial, que é a clusterização. É você pegar grandes grupos de informações e poder agrupar, cluster é um grupo, você poder agrupar aquelas informações, mas usando uma técnica matemática, usando uma técnica de distância euclidiana, que o algoritmo é quem faz. Então, ele é que vai atrás de encontrar os grupos. Você só diz que informações quer usar para o agrupamento e em quantos grupos você quer distribuir. É muito comum em empresas, em organizações, usar uma técnica que é chamada de segmentação de mercado, ou segmentação de clientes, em que alguém determina algumas regras e cria o grupo dos clientes ouro, prata, bronze. Isso é uma técnica muito comum nas organizações. E dá tratamento diferenciado para esses clientes. A clusterização faz isso de forma matemática, sem ter uma pessoa determinando as regras. O algoritmo é que encontra as regras. Estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai falar da clusterização, tá? Redes neurais surgiu em 43, que é uma técnica de inteligência artificial, mas que ela não ganhou força nessa época porque os computadores não tinham capacidade para processamento de grandes volumes. Então, ele só veio ganhar força nos anos 70, anos 80. Aqui é um exemplo de uma rede neural, que é uma técnica matemática, um algoritmo, em que eu entro com informações de entrada, o algoritmo sai procurando pesos matemáticos que me responda da melhor forma possível um resultado.
Essa é a ideia da rede neural. Nos exemplos que eu vou dar aqui na frente, eu acho que vai ficar mais fácil. No contexto atual, a inteligência artificial no contexto atual. Hoje, muitas organizações já utilizam a inteligência artificial. Nós já somos monitorados pela inteligência artificial das grandes empresas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto, que é da Lennox, que é uma indústria americana, que ela consegue predizer o defeito em um equipamento de ar-condicionado com 4 horas antes do defeito acontecer. Então, eles lá nos Estados Unidos, eles trabalham com milhões de ar-condicionados instalados e fazem a manutenção desses ar-condicionados. Então, eles têm a informação histórica de milhões de aparelhos e de milhões de defeitos. Com isso, ele chega na casa do cidadão e diz assim, viemos consertar aqui o seu ar-condicionado. Aí o cidadão diz, não, mas está funcionando direito, não tem nada para consertar, não. Aí diz, não, mas a gente está sabendo que daqui a 4 horas ele pode dar defeito. Aí o ar-condicionado, puf, para. Aí o cara fica espantado. Por quê? Porque teve um aprendizado baseado nas informações anteriores que predizeram que para aquele tipo de equipamento, com aquele tipo de utilização, com aquelas peças, eles sabem inclusive a peça que vai dar defeito. Então eles conseguem uma margem de acerto de 90% em até 4 horas. Se não der em 4 horas, vai dar em um dia, uma semana ou um mês, mas já está próximo de dar defeito. Um outro caso que a gente já sofre esse efeito, que é o da Amazon. Quando você vai comprar livros, você está escolhendo lá um livro e ele já está dizendo para você que quem comprou o livro do Carlos Drummond de Andrade também comprou o livro de um autor B e C. Então, ali já é uma indicação que está usando um algoritmo de inteligência artificial, indicando o que aquelas pessoas no histórico também compraram. Eu gosto desse esporte aqui, que é a NFL, que é o futebol americano, e, para minha surpresa, esse fim de semana, estava fazendo a transmissão de um jogo lá da NFL, que é o futebol americano, e eles, na hora de uma parada lá do jogo, eles já estão mostrando uma predição analítica daquela jogada, qual o percentual daquele time para ganhar o jogo, se a jogada der certo, se não der certo e se der errado. Ele já diz qual a predição. Quer dizer, imediatamente eles já estão calculando o modelo preditivo para lhe informar as possibilidades dali. Então, são técnicas que grandes organizações já estão usando no seu dia a dia. Netshoes utiliza isso constantemente. A Netshoes, ela não oferece uma promoção de uma camisa do Palmeiras para um torcedor do Corinthians. Porque pelo atendimento, pelo que você visita nas páginas da Netshoes, ela já tem uma ideia quase que certa de qual time que você torce. Então, ela não oferece uma camisa de um time adversário. Ela já oferece os times que você normalmente pesquisa. Então, em tudo tem um aprendizado, em tudo nós já estamos sofrendo sobre esses algoritmos, tá? Mas aí eu quero chegar aqui no nosso momento aqui, que é os conflitos urbanos. E nós, como é que nós podemos usar aqui na nossa realidade, aqui na terra do sol quente? Como é que a gente pode usar para beneficiar o nosso bem comum, para beneficiar a nossa comunidade? Essa é que é a intenção das pesquisas em que eu me envolvo, com o meu grupo de pesquisa lá na Estácio, com meus alunos da graduação. A gente vem sempre buscando desenvolver pesquisa de uso da inteligência artificial para combater violência urbana, para combater os problemas de saúde pública, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu acho que agora que eu começo com o primeiro caso, que é como é que eu posso... Será que é possível predizer o abandono num tratamento de pacientes? Nós temos casos de pacientes que são tratados com tratamento de hanseníase ou tuberculose, que são tratamentos mais longos, e que é muito grande os pacientes que abandonam o tratamento no meio do tratamento. Então, a partir de informações históricas,
quando um paciente chegar, eu já posso predizer qual é o percentual de risco daquele paciente vir a abandonar. Abandonar em 3 meses, em 6 meses ou em 9 meses. E aí o poder público tomar uma ação já preventiva para que ele não abandone. Isso seria uma forma de eu reduzir esse abandono dos pacientes. Porque aí, o doutor Álvaro sabe, depois tem a recidiva, ele volta de uma forma pior e vai ser mais difícil de tratar quando ele voltar. Esse seria, eu botei ali como uma primeira proposta, tá? O 2 é o reconhecimento facial. Reconhecimento facial, vocês já estão vendo aí na televisão, sai constantemente. Agora, recentemente, no Carnaval, lá em Salvador, um criminoso foi identificado pelas câmeras de segurança, porque fez o reconhecimento facial e detectou que ele era um homem procurado pela polícia. A polícia foi lá e prendeu o cidadão. Então, o reconhecimento facial é uma realidade. Nós fizemos essa pesquisa e apresentamos no 16º Contexi, que é o Congresso Internacional de Tecnologia da Informação da USP. Esse aqui foi esse ano. É um aluno meu que deve estar assistindo agora, o Alexandre, é um aluno do Espírito Santo, um pesquisador que eu oriento daqui de Fortaleza. Ele fez a identificação facial, só que nós fizemos a proposta não para segurança pública, mas para procurar pessoas desaparecidas na cidade. Então, é um problema de violência urbana, são pessoas ou com problemas mentais, ou de desgarrar mesmo da família, moradores de rua, que ficam perdidos na rua e que a gente tem condições de usar recursos para identificar essas pessoas e levar para o poder público, ou levar para junto da família. Aqui está usando uma técnica, vocês estão vendo esse quadrilátero aqui verde? Isso daqui, ele está fazendo a identificação do rosto dentro da imagem total, está usando uma técnica que é o OpenCV e depois usa o LBPH, que é um outro algoritmo, para identificar quem é a pessoa. Então, essa técnica ela pode ser usada de várias maneiras. Nós fizemos esse artigo pensando em localizar pessoas desaparecidas na rua. É uma pesquisa já concluída. Um detalhe, eu coloquei aqui como um quadrilátero verde e um vermelho. O verdinho aqui eu quero dizer que é relativo à saúde pública. O vermelho à segurança pública, tá? Então, esse é um que eu considero que é um projeto que serve para os dois casos. O terceiro, não menos importante, é a questão do suicídio. O suicídio é uma doença moderna, da violência moderna, e que a gente está detectando comportamento suicida nas redes sociais. Então, muitos jovens, antes de cometer o suicídio, ele dá sinais nas redes sociais. Então, a gente tem técnicas, usa técnicas de mineração de dados nas redes sociais, em que a gente chama varredura, a gente faz uma varredura nas redes sociais para procurar palavras gatilhos de depressão ou comportamento suicida, e daí, dentro dessas redes sociais, a gente consegue identificar os comportamentos. E aí, nós, como pesquisadores da computação, não temos autonomia para agir, mas a gente já tem ligação com psicólogos do CAPS para que eles utilizem essas informações de uma forma clínica. Vou para frente. Ainda na questão do suicídio, é porque quando a gente foi estudar esse caso, a gente via que não é só essa questão da depressão e do suicídio, ela vem por vários motivos. Vem por questões homofóbicas, racismo, vazamento de informações, que foi o que gerou a lei Carolina Dickmann. Então, tudo isso vai gerando um bullying, uma pressão na rede social, que leva o jovem à depressão e um futuro ou desagradável comportamento suicida. Só voltando aqui uma coisa que eu lembrei, é que quando a gente fez a varredura no YouTube, eu tive um cuidado com os nossos alunos, porque tinham vídeos tão pesados e comentários tão pesados, que jovens que são da computação, que não estão
acostumado a ver esse tipo de depoimento, eles começavam a ficar muito afetados, muito deprimidos com o tipo de comportamento e depoimentos que se ouvia no YouTube. Então, a gente tem que dar também uma orientação para esses alunos que estão trabalhando na pesquisa, para não se envolverem tão fortemente. Tá? Ainda no suicídio, isso daqui é a técnica que nós usamos, que foi a análise de contexto. Então, a gente coleta os dados nas redes sociais e faz o tratamento dos dados. Vou para o quarto caso, violência contra a mulher. Outra questão de violência urbana e conflito social moderno, que tem aumentado bastante, que também nós podemos detectar através da mineração de dados. Através da mineração de dados nas redes sociais, a gente pode coletar comportamento violento contra a mulher, de pornografia da vingança, que é aquele que o sujeito divulga informações ou falas ou imagens pornográficas sobre a mulher, uma forma de violência, fake news sobre o comportamento dessa mulher, e isso também é possível de fazer um trabalho todo de combate a essa violência contra a mulher. Aqui na violência contra a mulher ainda, nós fizemos um trabalho de clusterização para os casos de feminicídios em Pernambuco em 2018. Nós usamos Pernambuco porque foi onde a gente teve mais facilidade de encontrar os dados sobre o feminicídio. Então, tem uma ONG pernambucana que divulga todo caso de feminicídio, e nós coletamos esses dados e fizemos uma clusterização. Lembra lá que eu falei no começo? Nós agrupamos os tipos de violência contra a mulher. Esse é um artigo que já está pronto, estamos esperando um congresso bom para a gente submeter. Esse artigo já está concluído, tá? Sobre o feminicídio lá, e que é muito semelhante ao do Ceará. O comportamento do feminicídio em Pernambuco, ele se assemelha muito ao do Ceará. Isso aqui foi uma plotagem que a gente fez lá do feminicídio em Pernambuco. E aqui o que a gente está fazendo contra a violência contra a mulher aqui em Fortaleza. Então, a gente tem se aproximado da Casa da Mulher Brasileira e da Comissão da Mulher da OAB para ter acesso e fazer a predição do feminicídio aqui no Ceará. A ideia é a gente ter o comportamento anterior dos casos de feminicídio aqui no Ceará, para que os casos de violência que estiverem acontecendo, a gente já consiga predizer qual a probabilidade de vir a acontecer um feminicídio. Essa é a nossa ideia. Baseado em dados históricos de feminicídios já ocorridos, a gente poder predizer os casos futuros e, claro, não deixar que aconteça. Aqui, para nossa vergonha, o Ceará é o terceiro caso no Brasil, tá, pessoal? Para nossa vergonha total da classe masculina. Outra possibilidade é mineração de dados nas redes sociais contra a fake news, que a gente teve no começo do ano, as campanhas anti-vacinação em São Paulo. Essa campanha anti-vacinação, quem faz aparentemente é uma coisa sem força, mas que vai desencadear daqui a 3 anos ou 4 anos muitos casos graves nessas crianças não vacinadas. Então, a gente pode coletar os dados, identificar as fake news e apoiar a tomada de decisão, inclusive judicial, em quem publica esse tipo de informação. Estou acabando. O 6º, chikungunya. Esse daqui foi uma pesquisa que a gente fez, foi publicada no 12º Abrascão, no Rio de Janeiro, acho que é 2018. E qual é a ideia? Aqui, como a mineração de dados, quando eu faço a mineração de dados na rede social, eu estou pegando as informações que estão acontecendo agora, nesse momento. Então, eu estou falando aí chikungunya, mas pode ser para qualquer tipo de doença ou epidemia. O importante é que, quando eu faço mineração de dados, eu estou coletando as informações agora. A Secretaria de Saúde
ela vai ficar sabendo desses casos que estão acontecendo. Mas só depois que o doente for no posto de saúde, depois que esses dados forem levantados, que eles forem mapeados na secretaria e aparecer num boletim informativo. Normalmente, se a gente começar agora, essa semana, hoje, uma epidemia de chikungunya, a Secretaria de Saúde vai começar a ter um conhecimento mais forte daqui a 15 dias. E se você estiver monitorando as redes sociais, você tem instantâneo. Você coleta hoje e amanhã você já tem um resultado. Então, você vai saber da população o que é que eles estão falando de algum tipo de doença em que região da cidade. Essa foi a grande ideia da mineração, que nós fizemos da chikungunya na primeira quinzena, nós mapeamos a primeira quinzena de 2018, para poder apresentar esse trabalho. Foi bacana. Outro caso de violência urbana é o nosso problema de acidentes de trânsito. Como o professor Roberto Briceni falou, com a modernização e a concentração das populações nos grandes centros, aumenta muito o trânsito e, com isso, vem um grande volume de acidentes. E, numa base de dados de 2017, a gente vê aqui que nós temos 20.300 acidentes de trânsito aqui na Grande Fortaleza. Já vou adiantando que metade deles é só com motos. Aqui, nós temos a possibilidade, já vou avisando, se eu tenho um histórico dos acidentes de trânsito que aconteceram aqui em Fortaleza, eu sei o local, o cruzamento, o horário, o dia da semana, se a via estava escura, clara, se estava escorregadia, molhada, eu tenho todas essas informações. Se eu já sei onde aconteceu os acidentes, eu garanto para vocês que é possível dizer onde é que vai ter acidente hoje à noite, onde é que vai ter acidente sábado de manhã, porque com a margem de acerto muito boa, porque eu tenho um histórico muito grande. A gente tem um caso aqui de uma avenida que chama Osório de Paiva, que vocês devem conhecer, que em 2017, a Osório de Paiva teve 360 acidentes durante o ano. Ora, se o ano tem 365 dias, eu nem preciso de inteligência artificial para dizer que hoje vai ter um acidente lá na Osório de Paiva. Com a estatística básica, eu digo que, na média, tem um acidente lá por dia. Então, todo dia vai ter acidente lá. Se eu usar a inteligência artificial, aí eu vou ser mais assertivo. Eu vou dizer em quais cruzamentos vai ter a maior probabilidade, em que dia da semana, em que horário, e aí o poder público vai poder agir e atuar para reduzir essa violência de trânsito. Aqui, em 2017, foram 246 óbitos, com a menor taxa em maio e a maior em junho, uma média aqui de 20 óbitos por mês na Grande Fortaleza. E no caso das motos, olha que interessante, o das motos não precisa da inteligência artificial, só a estatística. Olha o horário que tem mais acidente de motos. 7 e 8 horas da manhã, 17 e 18 horas da tarde. Esses são os horários que tem maior acidente de moto. Se olhar no dia da semana, sexta e sábado são os campeões. Então, só na estatística básica, eu já sei quais são os horários que tem que haver uma maior fiscalização com acidentes de moto. Aqui foi uma plotagem de acidentes de trânsito. Aqui é o cruzamento que em 2017 teve mais acidentes aqui na Grande Fortaleza. Quem conhece aqui, isso daqui é o começo da Antônio Salles, Domingos Olímpio, Dom Manuel, essa aqui é aquela região ali do jornal O Povo. Então, em 2017 foi, vamos dizer assim, a região com maior volume de acidente. Cada bolinha dessa é um acidente. Uma outra área com muitos acidentes foi aquela rotatória nova, quando montaram a rotatória nova da Aerolândia, que é ali quem vai para o aeroporto
ou quem vai entrar na Aerolândia. Então, esses são os tipos de acidente de trânsito. E garanto para vocês que com as informações é possível predizer. E é nesse ponto que a gente quer chegar. Essa pesquisa está em andamento, a gente está tratando nesse momento os dados de 2017, mas já ficaram de liberar para a gente 2018. Que, claro, quanto mais informações eu tiver e quanto mais recente ela for, mais provável eu vou ser de acertar a predição. Então, quanto mais recente, eu consigo predizer melhor esse futuro. Outra questão que nós passamos recentemente agora, e teve em janeiro e fevereiro aqui em Fortaleza, foram os casos de ataque terroristas. Eu chamo assim ataque terrorista, eu acho que está certo, né? É um terror mesmo que fizeram. Então, desculpe, passei aqui. No começo do ano, nós tivemos 283 ações terroristas. Ora, com 200, eu já começo a predizer, eu já tenho um padrão de comportamento dos atacantes. Então, eu já podia estar informando a Secretaria de Segurança onde é que vão ser os próximos ataques, ou quais os tipos de ataques. O padrão voltou, a gente teve agora, nesses 10 dias de setembro, tivemos cerca de mais de 100 ataques, e também é possível de identificar, 100 é um número pequeno, mas já começa a dar um poder de predição para os algoritmos. E quando a gente olha aqui na estatística, a gente vê que a maioria dos ataques são à noite, a maioria são incêndios ou explosões, e aí com a estatística e com a inteligência artificial, você começa a se precaver ou se preparar para combater esses tipos de violência. Predição de assalto a banco. Essa foi uma pesquisa também, foi publicada na USP esse ano, nós apresentamos lá, em que nós criamos um banco de dados dos assaltos a bancos de 2015 até 2018, veio até março de 2019, em que, como nós não tínhamos acesso aos dados da Secretaria de Segurança, nós usamos informações contidas no site dos sindicatos bancários do Estado de Ceará. Coletamos, criamos um banco de dados e, a partir daí, começamos a fazer a predição de onde vai acontecer o próximo assalto a banco. Então, quando eu faço as reuniões com o meu grupo de pesquisa, na primeira vez que a gente fez uma predição, aí eu falei, olha, era uma quarta-feira, eu disse, na quinta-feira vai ter um assalto em tal banco, em tal região, essa madrugada. E eu anotei lá no quadro para os alunos. Quando foi no outro dia de manhã, aí os alunos tudo mandando mensagem, dizendo, professor, aconteceu mesmo o assalto. Aí eu disse, mas fala embaixo, senão vão pensar que nós estamos participando das ações. Mas nós tínhamos acertado, e um mês depois eu fiz a mesma predição e não acertei, não aconteceu, mas aí foi quando surgiu uma novidade. Eu tinha tanta certeza que aconteceria e não aconteceu. Aí eu fiquei estranhando, eu digo, vou pesquisar mais. Aconteceu algum problema. E quando a gente foi pesquisar, na nossa predição dizia que era um ataque na região do Jaguaribe, na região jaguaribana. Só que o ataque foi numa localidade, na Paraíba, a 30 quilômetros da divisa com o Ceará. Quer dizer, a gente detectou que para os assaltantes, eles não se preocupam com fronteira. É tudo Nordeste, é tudo sertão. Então, o ataque aconteceu a 30 quilômetros do Ceará. Então, daí foi que eu expandi essa pesquisa para ser Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, porque eu estava pegando só dados do Ceará. E, sim, uma outra coisa. Se eu posso predizer assalto a banco, eu posso predizer assalto a pedestre e pequenos comerciantes.
que inclusive é um volume maior, que inclusive o padrão é até mais definido, que é aquele padrão do motoqueiro com 2 pessoas atacando ponto no ônibus 6 da manhã, 7 horas da manhã. Inclusive os padrões são previsíveis. E eu tenho um volume mais assertivo. Vocês têm que ficar pensando, o professor é doido, ele está querendo ver o futuro, mas não sou eu, vai ser ritmo, sabe, pessoal? E aqui era mais ou menos no banco que a gente identificou, ó, quando a gente vai analisar os dados dos ataques a banco, a gente vê o seguinte, que os atacantes, eles atacam localidades com menos de 30 mil habitantes, quer dizer, são atacantes medrosos, eles só querem atacar cidades pequenas, que tenham um corpo policial muito pequeno. O horário que eles atacam é de madrugada. O dia de semana, sempre dias úteis. Eu observei que eles não gostam de trabalhar de domingo. Domingo praticamente não tem assalto aqui no Ceará. Mas, na verdade, é porque nos bancos do interior não fica dinheiro no domingo. Então, eles atacam sempre, ou quase que sempre, da quarta para quinta, ou da quinta para sexta, são os dias de ataque. E os dias do mês, a gente vê que é muito forte os últimos dias do mês, ou os primeiros dias do mês, que é a época do pagamento dos benefícios, de aposentadoria, e Bolsa Família, coisas desse tipo. Os bancos mais visados, o Banco do Brasil, o Bradesco, porque realmente são os que têm mais no interior, e eles evitam a Caixa Econômica por questões de... a investigação é feita pela Polícia Federal, eles evitam o embate com a Polícia Federal. O nosso último assalto aqui no Ceará foi dia 9, que coincide com o começo do mês. Aí eu digo assim, mas aqui eu botei de 1 a 4. Mas é porque em setembro, o dia 7 foi um sábado, foi feriado. E o pagamento dos benefícios foi dia 8 e 9. Aí o ataque foi dia 9. 2 horas da madrugada, o Mirim, que é uma cidade pequena, e uma explosão do Banco do Brasil. Quer dizer, está dentro do padrão de assalto previsto. Mas isso daí não é nem inteligência artificial, isso é estatística básica, tá, pessoal? Então, bateu certinho. O último caso, e não menos importante, né, professor Álvaro, é o caso da violência contra a nossa infância. Foi o estudo da minha tese de doutorado, em que eu queria predizer a mortalidade infantil, baseado nas informações de crianças que já haviam falecido aqui no Ceará. Eu trabalhei com 8.000 óbitos aqui no Ceará, crianças até 1 ano, e fiz a predição, e a gente consegue, para você ter uma ideia, quando eu falei da inteligência artificial, é que quando eu fiz a predição de 18.000 casos, que são 8.000 óbitos com 10.000 não óbitos, porque para eu fazer o aprendizado, o algoritmo tem que aprender os casos em que as crianças vieram a óbito e casos que ela não vieram a óbito, que é para ela poder diferenciar os 2 casos. Então, em 18.000 registros que eu tratei, eu fiz, ao todo, foram 92 milhões de combinações de informações. Levava cerca de 2 horas para processar esse volume de dados. E daqui é que eu digo, em 92 milhões de informações, é impossível para o ser humano identificar e extrair um conhecimento legível. E o algoritmo ele consegue identificar, e eu consegui uma acurácia, uma margem de acerto de 98%. Então, é como se eu entrasse os dados de uma criança agora, esse algoritmo ele acerta em 98%, dizendo se ela vai vir a óbito ou não no primeiro ano de vida. Essa é a ideia desse algoritmo, que foi a ideia da nossa tese. Eu vou encerrar, que é o nosso grupo de pesquisa. Aqui, Eduardo, Olson, Luciano, Diego, está toda a turma aqui. E
é por eles que estou aqui incentivando a pesquisa aqui em Fortaleza, incentivando a pesquisa entre jovens, e acho que com baixo custo, e aqui não tem nada de alto custo, é tudo de baixo custo, é usando nossos computadores, são os nossos alunos pesquisando nas redes sociais, a gente consegue fazer pesquisa, consegue gerar conhecimento e, se tiver oportunidade, a gente consegue ajudar o poder público do nosso Estado a combater a violência aí das várias formas que eu mostrei aqui, contra a mulher, contra o adolescente, contra as instituições, que em tudo acaba tendo uma violência urbana. A gente fica impressionado com as explosões de banco, a violência que acontece, que decorre quando um banco desse é explodido. Que a cidade fica sem uma agência bancária, a população tem que se deslocar para outros municípios, idosos para receber sua aposentadoria. Isso cria uma violência tremenda para toda a população. E eu acho que todos os casos aí que a gente citou, fica bem claro o tipo de violência e que é possível de se combater com tecnologia. E eu acho que eu estou pesquisando aqui, mas tem outros professores pesquisando por aí. Espero que tenha contribuído e aberto a cabeça de vocês, porque daí surgem outras ideias. Tá? Essa é a minha palavra, foi o que eu queria trazer aqui para vocês. Agradeço a atenção aí de vocês, tá bom? Muito obrigado, professor Wellington. Eu acho que essa temática assim, que o professor Wellington nos traz, realmente, assim, primeiro o bloco inicial, né, ele falando aquelas mudanças tecnológicas. Eu acho que é muito interessante, eu acho que algumas pessoas aqui vivenciaram, né, essa questão dos computadores. Eu me lembro quando o Banco do Nordeste doou aqui para a universidade esses computadores que não tinham lugar para botar os computadores, então eles quase não entraram. Eu me lembro, nós recebemos na sociologia e os computadores tiveram ficado lá de fora porque realmente não tinha nem condições de a gente manter pelo tamanho desse computador. E era aquela do furinho, né, furando os papéis. Eu me lembro que a gente aprendia computação com essas técnicas, né? A discussão sobre o uso da democratização, não sei se a palavra seria essa, mas desses instrumentos, né? Eu me lembro na França, em 88, por exemplo, o celular era restrito a profissionais que tinham necessidade de usar esse aparelho. Então, eu me lembro que nessa época era basicamente os médicos, né, que tinham mais ou menos o direito de usar os computadores, né? Não era nem todas as pessoas podiam usar. Então, eu achei muito interessante essa questão dessas plataformas, né? Primeira, segunda, e chegando agora nesse momento atual, né? E outro é essa questão da predição, né? Que o professor Wellington fala, que é muito importante como a gente está trabalhando com dados, né? Que realmente poderiam ser usado, né, de uma forma racional. Eu sempre digo, por exemplo, eu que trabalho, e o laboratório nosso, o Laboratório de Estudo da Violência, que trabalha essas temáticas, né, de violência, conflitos sociais, política de segurança pública, a gente sempre, às vezes, fica muito impressionado, até um pouco com a leitura meio negativa. Por quê? Nós sabemos essas coisas, eles sabem também, por que é que não faz nenhuma medida de predição? Eu me lembro, por exemplo, quando nós fizemos um estudo, de certa forma, muito, vamos usar a palavra rasteiro, né? Que era com poucos dados de assalto a ônibus, né? Onde a gente sabe quais são as linhas que são mais assaltadas, quais são horários que são mais assaltados. Então, a gente dizia, olha, tem maneira, né, de você superar, né? É claro que não vai ficar só naquele horário, porque eles também podem mudar, né, de horário, né? Mesma questão, por exemplo, de assalto em cruzamentos, né, que nós sabemos quais são os cruzamentos que ocorrem, mais assalto, quais são os horários. Então, é interessante realmente a gente ver como é que é possível controlar isso. E nós que trabalhamos numa lógica, até no debate na rádio, né, anteontem eu falei um pouco isso, a gente tem que superar a questão de ficar só no controle, né? Nós, inclusive, trabalhamos muito para que
Porque se a gente fica só no controle, é como se você estivesse sempre correndo atrás, né, daquele prejuízo. Eu acho que a gente pode, de certa forma, avançar muito, né, nessa questão dessa predição. Você viu aí essa apresentação do professor Wellington, a riqueza, né, que é desde dessas questões ligadas diretamente à violência, a questão da saúde, né? Achei muito interessante essa questão, por exemplo, da mortalidade infantil, né? Questão da violência contra a mulher, né? Que são coisas que, de certa forma, a gente poderia perfeitamente usar de uma forma... Acidente de trânsito, né? É interessante, eu acho que foi uma das primeiras pesquisas do Laboratório de Estudo da Violência foi sobre o acidente de trânsito, né? Foi em 75, a Arquidiocese do Ceará tinha um dado muito impressionante sobre acidente de trânsito e pediu para que a gente fizesse um estudo, né? E na época, olha, imagina já quantos anos, uns 20 anos atrás, né? Já apontava determinadas vias, né? Que ocorriam os acidentes de trânsito, qual era o horário, né? Que tinha uma relação muito interessante, que era perfeitamente possível você fazer uma relação direta com relação ou escola, proximidade de escola, ou proximidade de fábricas, né? Principalmente essas vias de acesso à cidade de Fortaleza. E eu acho que parece que as coisas não mudaram a partir daí, né? E eu acho que é interessante ver como esses dados realmente podem ser perfeitamente usados de uma forma bem efetiva, né? Eu acho que eu vou agora, né, abrir, né, para vocês, para os debates. Queria agradecer imensamente o professor Wellington e o professor Roberto pela exposição. Eu queria começar com uma pergunta para o professor Wellington, a respeito talvez uma questão seja de adaptação, né? Porque você, por exemplo, tem uma predição, e aí você falou, no caso de assalto ao banco, né? Então, se eu sei desse trabalho, eu poderia ser assim, um assaltante a banco assistindo agora para dizer, olha, gente, não faça em tal dia, e tem um processo de adaptação. Eu não sei até que ponto isso impacta ou não. A outra pergunta que eu tinha também era uma questão de causalidade. Então, por exemplo, eu achei muito interessante esse negócio que você falou do trânsito, né? Mas a gente saberia, através desses dados, saber se a causa é porque o pessoal está bebendo mais álcool ou por qualquer outro motivo, ou é mais assim de dizer, olha, a gente tem os dados, acontece nesses locais com tal probabilidade, mas a gente não sabe por quê. Não sei se a pergunta até faz sentido. Uma pergunta a respeito da relação entre academia e poder público seria se, na medida em que você tem todo esse material e expõe isso, qual é a resposta das autoridades em termos de implementação? Eles escutam a gente, o pessoal da academia ou não, e como é que funciona isso? E uma pergunta que eu tenho, na verdade, para os dois, e a última, prometo, é uma questão que eu achei até no tom. Na apresentação do professor Roberto, teve uma tonalidade de que você tem um progresso da modernização e, ao mesmo tempo, você tem uma certa infelicidade ou uma série de conflitos surgem com isso. Na apresentação do professor Wellington, eu senti mais um otimismo, no sentido de que, apesar de tudo isso, você tem um processo de novas tecnologias que poderão resolver ou não, né, ou pelo menos ajudar nesse processo. Então, acho que eu queria, talvez, uma opinião dos dois a respeito do futuro. Se vocês acham que é um futuro mais para brilhante ou com mais problemas do que se tinha no passado. Obrigado. Muito bem, muito bom. Obrigado, Luiz. Pode vir. Vamos fazer um bloco aí de perguntas, tá? Vou até juntar todas, se não tiver muito, para depois volto para vocês. Vão anotando. Boa tarde. Sou o professor Rafael, sou professor aqui da casa. E eu sou doutorando em Sociologia na Universidade de Coimbra e estudo as relações urbanas no meio da pobreza. Os conflitos que tem na urbanidade no meio da pobreza. E uma síntese que eu poderia, e me veio à mente agora olhando as duas apresentações, e aí lá atrás eu vejo o padre Manfredo, que fala um pouco sobre a crise da civilização tecnicista. Não é? Essa é uma crise dada, que aponta para essa modernidade ampla,
e ela acontece especificamente no meio urbano, não é? Então, quando nós avançamos nos níveis de tecnologização, a gente avança também nos níveis de um aprofundamento, digamos assim, de um hiato entre as classes sociais que ali existem. Então, a uns são dado acesso, a outros não. Eu tenho diversas possibilidades para resolver os problemas, os conflitos urbanos com a tecnologia, e eu também tenho várias formas de criar problemas com essa própria tecnologia. Agora há pouco eu lembro que vinha conversando com a minha gerente de banco, ela me ensinava a manusear um aplicativo do próprio banco e dizia: agora você não precisa mais do serviço do gerente, você pode fazer. E aquilo eu alertei para ela: mas você está acabando com o seu posto de trabalho, né? E ela teve um choque com isso. Ela disse: eu não havia pensado sobre isso, não é? Então, essa crise dessa civilização tecnicista que atinge as relações sociais do meio urbano, até que ponto, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha porque eu queria puxar um pouco para a minha tese, até que ponto isso tem provocado mais conflito social? Acho que é uma pergunta que eu gostaria para a mesa debater. Então, é óbvio que a tecnologia ela pode ser uma grande possibilidade, mas também está muito claro que ela, se não for tomada politicamente por um determinado processo social, ela pode sim também representar uma grande catástrofe. Queria esse debate. Obrigado. Obrigado também. Tem mais alguma pergunta? Então, para vocês, quem quer falar primeiro? Roberto, o Hélio? Sou Roberto. Primeiras autoridades. Obrigado. É interessante como a relação com a tecnologia e os processos sociais e os processos de inclusão. E que é difícil para isto ser claramente pessimista ou optimista. Eu sou, por natureza, optimista. Tendo a ver as coisas da maneira positiva que tem. Mas tem uma realidade. Lembrava agora com os exemplos, e o exemplo que o professor César falava dos celulares na França com sopramédicos. Eu lembro também que era o começo, os celulares era um símbolo de prestígio social muito importante. Na Inglaterra, quando trabalhava lá, só os grandes ricos tinham telefone no automóvel. O que se falava é que a telefonia celular era uma telefonia que ia chegar e que estava para os ricos. E começou assim. Mas, nas favelas da América Latina, não tinham telefonia fixa. Uma das indicadores da exclusão social era que não tinha um serviço que era muito importante para chamar o médico, a polícia, os amigos. Não tinha, porque as companhias telefônicas não tinham maneira de colocar todos os filhos para chegar na favela, para cima. Então, a maioria das favelas eram umas coisas, uns indicadores. Mas o que aconteceu? Agora, todo mundo na favela tem telefones celulares. Todo mundo. É a massificação, mas ao mesmo tempo o grande direito. Para dar opinião nos inquéritos sociais, nos surveys. Bom, uma tinha que fazer, era complicado ir à favela para ir da noite, para fazer o survey com o roteiro. Agora, com o telefone, tem uma possibilidade universal de chegar. E a pessoa com seu telefone na favela pode, se tem conexão na internet, tem que pagar, mas pode se conectar a qualquer lugar do mundo, conhecer as notícias de qualquer lugar do mundo. Então, a tecnologia
que acompanha a modernidade pode ser utilizada de muitas maneiras. É normal isto. Mas o que é, não sou pessimista com isto, porque a massificação daquilo dá outras coisas. Claro que tem problema. A gerente tem um risco. Ela pode perder seu emprego, não? Como muitos empregados, funcionários do banco, não? As pessoas da Caixa, não? Agora, ainda no Brasil, de minha experiência agora, tem muitas pessoas na Caixa. Nos Estados Unidos, quase não tem caixas. Ou tem uma caixa, uma pessoa, não mais. Isto não existe, as pessoas não estão. Mas isto é uma realidade, mas a sociedade pode mudar isto. Por isso, lembrava das disputas das destrutores, das pessoas que quebravam as máquinas do fio, da fiação, não? Na França. Não? Um movimento muito importante, porque eles falavam que iam a perder seu emprego, o artesano o qualificado, e que era substituído, naquele caso, por um operário não qualificado, porque o operário não qualificado podia manipular a máquina, mas não podia fazer a coisa à mão. Não? Mas isto mudou e deu outro caminho. Então, eu acho que tem muitas possibilidades e a tecnologia pode ser uma via, um caminho da inclusão social, não só da predição, mas da inclusão social. Quando eu comecei a fazer a pesquisas, quantos anos há? Eu lembro que eu tinha que ir para a biblioteca na Inglaterra, ou para a Biblioteca Nacional, lembra, na Paris, tinha um boletim signalétique. O boletim signalétique eram aqueles grandes livros, que eram livros de revistas, que davam, não, a descrição das revistas, as palavras-chave. Grandes, tinha que ir para lá de manhã até a noite. Agora, qualquer pessoa, e só podia ir para allá, para aquela universidade, ou naqueles lugares, ou para ler algumas revistas, não? Que tem uma subscrição de 3.000 libras esterlinas no ano. Não? Agora, qualquer pessoa com um tablet na favela pode ingressar nas bibliotecas e ter a informação mais sofisticada do mundo. Muitas vezes tem que pagar, é verdade, e ainda está com isto. Você entra, consegue o artigo, não? Nos segundos, não? Mas tem que pagar a JSTOR $20, $30 por direito de aceder ao artigo, se este não fica gratuito. Mas tudo isto que é a superação da exclusão. Então, tem muitas possibilidades de que a tecnologia pode ser um mecanismo de inclusão e, então, também um mecanismo de resolução de conflitos urbanos. Que não vai dar novos conflitos. Não. Sempre vamos a ter novos conflitos. E sempre vamos a ter uma tendência de grupos sociais que querem ir para a dominação e outros grupos que têm que lutar contra a dominação, que têm que lutar por emancipação. Ok. Muito obrigado, professor. Eu colaboro aí com o professor Roberto, que esse conhecimento, o acesso, ele está mundialmente aberto. Em 1980, quando eu estava aqui na faculdade, a gente só tinha acesso a livros lá dentro da biblioteca. Comprar um livro era uma coisa muito cara e o nosso acesso à informação era muito pobre. Hoje, os meus alunos eles têm acesso a várias bibliotecas de livros, de artigos, de teses, de dissertações
no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, a questão agora é o estudante, é o pesquisador criar coragem, abrir a internet e abrir um site de uma universidade americana, alemã, francesa, e baixar artigos, teses, dissertações, e tem muito conhecimento, e está lá disponível. O mundo está disponível, o conhecimento está disponível. Agora, respondendo aqui ao professor, sobre a questão dos assaltos a bancos, que se tiver algum assaltante aqui, ele vai estar entendendo que tem um algoritmo que detecta um comportamento padronizado. Na verdade, o comportamento humano, ele se adequa ao que é mais fácil. É igual um balde d'água que você joga numa calçada, naturalmente procura o melhor caminho que se adeque e que ele corra mais fácil. O ser humano vai fazer da mesma maneira. Ele pode até mudar o comportamento dele, mas daqui a pouco ele vai estar assaltando de novo nos horários, nos locais onde são mais adequados aquelas práticas. Como o professor falou do ataque, assalto dentro de ônibus, os assaltantes eles procuram aquele horário, aquela linha, aquela rota de fuga que é mais adequada para aquele delito. Então, o padrão, ele é normal, ele vem naturalmente. Então, ele pode querer mudar, vai ter um ou outro que vai conseguir mudar o padrão. Mas, uma coisa que a gente comentou aqui, é que depois que vão acontecendo novos casos, o aprendizado ele tem que ser refeito. Eu fiz lá o aprendizado da mortalidade infantil, mas quando for agora, no final do ano, eu tenho que fazer de novo. Em fevereiro, eu tenho que fazer de novo. Porque vão acontecendo fatos no decorrer do tempo que modificam o comportamento, que modificam o padrão. Pode mudar um pouquinho só o padrão, mas o algoritmo vai detectar. O ser humano não detecta, mas o algoritmo detecta. Sobre os acidentes de trânsito, a predição ela consegue identificar os locais, a gente pode predizer os locais e horários, e a partir dessas características é que a gente pode simular as causas ou identificar as causas. Tá? Então, quando identifica a predição, você vai para poder fazer um ataque, aí vamos supor que apareça muito acidente na madrugada do sábado para domingo, e em determinadas regiões, perto de bares e restaurantes, e aí você vai, pelas características, vai identificando as causas. Tá? E a questão que eu disse aqui para o professor Barreira, que é academia e poder público. Essa questão eu não tenho tido muita sorte. Tá? Então, já tentei, de algumas maneiras, alguns acessos, não tive sucesso, e que tem tido sucesso na área da saúde. E a Escola de Saúde Pública, eu já fiz um projeto para a Escola de Saúde Pública em 2017, que aproveito para divulgar, é o aplicativo de urgências e emergências, que foi um aplicativo feito para estudantes da Escola de Saúde Pública, mas serve para a população de um modo geral. São dicas e orientações em caso de urgência e emergência. Foi um aplicativo que eu fiz lá para eles. Estou fazendo atualmente um projeto que é uma árvore de decisão para agente comunitário de saúde, lá também na Escola de Saúde Pública. Isso foi uma parceria com eles. E também na Secretaria de Saúde, com a professora Magda, a gente está abrindo um canal para poder fazer algum trabalho na área da mortalidade infantil. Tá? Então, esse no poder público foram o que a gente conseguiu mais acesso, mas na segurança pública é muito fechado, é muito difícil, não tem tido sucesso. Para você ter uma ideia, está mais fácil tratar o ataque, assalto a banco na Paraíba do que aqui no Ceará, onde eu estou aqui há 57 anos, desde que nasci. Tá difícil. Tá? Então, agradeço aí a oportunidade
vou aproveitar e fazer aqui a minha despedida e estou disponível para alunos, pesquisadores. Nosso grupo de pesquisa se reúne às terças e quintas na Estácio, e a tese do doutorado está disponível lá no repositório da UFC. Quem quiser conhecer esse trabalho, é só procurar lá a tese de doutorado, o Wellington Souza Aguiar, que baixa a tese. Quero que leiam, deem opiniões, critiquem, que é assim que a gente... Não sou dono da verdade, lá eu estou aprendendo todo dia. Tá bom? Obrigado a todos. Mandar um abraço aqui que estão escutando os meus alunos do grupo de pesquisa e a minha equipe de tecnologia lá da Odontocista, até para estar todo mundo assistindo aí, viu? Um abraço a todos. Tá bom. Tem alguém mais que gosta? Fernanda? Não? Álvaro, não? Então, passar aqui um pouco a palavra para o Roberto, para ele fazer suas despedidas. E é interessante que hoje a gente pode fazer, viu, professor Wellington, essas buscas de casamentos entre metodologias, né? O nosso laboratório trabalha fundamentalmente a metodologia qualitativa, mas a gente está sentindo cada vez mais a necessidade de tentar essa aproximação com os métodos quantitativos. Estou vendo aqui a Irlena, né, que trabalha muito com essas questões, pode perfeitamente ter esses diálogos, e ver assim, como é que a gente poderia realmente tentar ver essas aproximações maiores, né, entre metodologia qualitativa e metodologia quantitativa. E é interessante que nesses contatos a gente descobre situações, né, que a gente pensava que era praticamente impossível, né? Eu me lembro de um encontro que nós tivemos com um professor de física, né, há uns 3 ou 4 anos atrás, aonde ele expôs o estudo dele sobre redes complexas, né? E é interessante que no dia que ele apresentou essa pesquisa dele sobre redes complexas, eu, inclusive, fazia perguntas, dizia, não, mas você não está fazendo física, você está fazendo sociologia, né? Eu dizia que, eu até tinha que pedir desculpa a eles, eu não sei se eu estou lhe acusando de alguma coisa, que é um demérito, né? E você compara logo a sociologia com a física, mas ele estava fazendo realmente redes, né? A proporção que tinha mais dados se aproximava ainda mais, né, da sociologia. E era interessante que eu acho que essas pesquisas que se usa hoje, né, a inteligência artificial, é que, de certa forma, vai diferenciando, né? Você vê a possibilidade de hoje você fazer cruzamento de variáveis, né? Quando, no início, a gente mal cruzava 2 variáveis, chegando a 10, eu acho que já estava uma coisa muito complexa, né? Hoje já não tem mais limite, né, de fazer esses cruzamentos. Então, é muito interessante, realmente, a gente tentar ver, né, como é que a gente avançaria, porque nós, né, das ciências sociais, nós trabalhamos muito com as questões que não são controláveis, né? Então, a riqueza, inclusive, eu até brinco muito com os alunos de sociologia, que eu digo que é o nosso charme, né, das ciências sociais, é você não ter um controle, né? Por exemplo, movimentos sociais dizem, por exemplo, não, o Estado vai controlar um movimento X, mas isso não necessariamente pode perfeitamente não acontecer, né? É claro que nós se a gente trabalha em termos da tendência, né? Eu gostei muito dessa questão da previsão, né? Que realmente a gente pode levar muito a um determinado estudo, né? Que aponte para determinados tipos de conflitos que podem acontecer. Por exemplo, a questão do assalto a banco, né? Da cidade do interior. Tem uma máxima, né? Que a gente discute muito isso na sociologia, é a questão, por exemplo, do cálculo racional. As pessoas acham que só nós, né, professores, é que fazemos esses cálculos racionais, ou só os economistas. Não, os bandidos fazem também o cálculo racional. E é muito interessante como esse cálculo é eminentemente racional mesmo, no sentido deles fazer o cálculo de lucro, o cálculo da possibilidade de serem presos ou serem mortos, né? Isso tudo entra no estudo para poder aqui saber qual tipo de assalto vai ocorrer, que aí sim entra a questão do dia, da hora, da cidade menor, não necessariamente da cidade menor, mas a cidade
que tem um menor contingente policial, né? O horário, todas essas situações. Então, é muito interessante ver nesse sentido, a gente tentar casar, né, essa questão dos conhecimentos, né, até com determinadas possibilidades, a gente evitar mesmo, né? Eu digo muito, né, um caso, né, que ocorreu aqui em Fortaleza, Roberto, de um policial do Honda, eu acho que era do Honda, né, que deu um tiro, né, na cabeça acho que é Bruce o nome do garoto, né, e ele estava na garupa de uma moto, né, do pai que estava trabalhando domingo como bombeiro, né, que conserta. E eu me lembro nessa época que eu estava na Academia Estadual de Segurança Pública, eu dizia, olha, isso faltou sociologia, né? Mas qualquer pessoa sabe, né, que domingo é um dia muito propício para um pai andar com a criança atrás e pessoas que fazem esses pequenos serviços, né? Não é para calcular que essa pessoa era um bandido, né? Era partir do pressuposto que essa pessoa estava servindo, né? Fazendo esses pequenos serviços domésticos, né? Tá entendendo? Então, é muito interessante, Wellington, a gente realmente, e Roberto, a gente poder ir casando essas informações, né? Porque os estudos, né, que a gente faz aqui no laboratório, né, e que também são públicos, né, a gente, inclusive, tem muita necessidade de realmente levar até essa dimensão mais oficial, né. Eu acho que nós estamos empatando, tá? A gente também não tem muita facilidade nesse diálogo, não, viu? Eu acho que nós, que ainda temos, além disso, a questão crítica, né, que a gente tem que levar e acentuar esse nosso lado crítico, né, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas é impressionante como as pessoas mesmo sentem a necessidade de avançar nesses estudos, né? E eu acho que é como se a gente não conseguisse nem dar limite a esses nossos estudos, né? Cada dia nós deparamos com outras questões, né? Até com a mesma temática, né? Por exemplo, a Irlena, que trabalha muito essa questão da violência contra criança e adolescente, né? Todo dia ela descobre novas questões que poderiam ser, né, aprofundadas, né? Então, eu acho que hoje a gente já pode realmente fazer algumas aproximações com essa temática. O Roberto, que tem muita facilidade, né, de trabalhar esses dados, né, de quantitativas exposições, que eu até hoje pensei que ele fosse até explorar mais, né, porque ele, em outras palestras que ele já deu aqui em Fortaleza, ele explorou já bastante, né. Então, é muito interessante, eu queria agradecer. Não sei se o Roberto quer dizer alguma coisa. Não, só agradecer você a oportunidade, a Wellington também, de poder compartilhar essa mesa com você. De Panay. E eu gostaria de agradecer aos dois conferencistas por essas brilhantes contribuições e agradecer a vocês, tá?